O setor de serviços tem o pior mês desde março do ano passado. 4 anos de Lava Jato. 1 bilhão e 500 milhões de reais já retornaram para os cofres da Petrobras. A Rússia promete divulgar retaliações ao governo britânico a qualquer momento. A Síria tem o maior êxodo num único dia desde o início da guerra, que já dura 7 anos. E os 50 anos do maior massacre de civis na Guerra do Vietnã. O Jornal Hoje está começando. A gente abre esta edição com informações exclusivas que o repórter Leslie Leitão obteve sobre a origem da munição que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Essa informação foi divulgada em primeira mão pelo RJTV. A perícia da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil identificou o lote de munição usado no crime. É o UZZ-18. Essa munição foi vendida para a Polícia Federal de Brasília pela empresa CBC, que no dia 29 de dezembro de 2006, com as notas fiscais números 220821 e 220822. As equipes da Polícia Civil e Federal que trabalham nesse caso se reuniram ontem à noite no Rio para começar um trabalho conjunto de rastreamento com o objetivo de saber o que aconteceu com esses lotes. Eles estão investigando a possibilidade de que a munição tenha sido desviada. A Polícia Civil já descartou uma hipótese, que o lote estivesse vencido e as cápsulas tivessem sido recarregadas e revendidas. A polícia descobriu que a munição é original, quer dizer, não foi recarregada, porque a espoleta que provoca o disparo da bala é original. A PF divulgou nota afirmando que o inquérito já foi instaurado na Polícia Federal para apurar a origem das munições e as circunstâncias envolvendo as cápsulas encontradas no local do crime. A gente vai conversar agora ao vivo com o comentarista de segurança da TV Globo no Rio de Janeiro, Fernando Veloso. Fernando, bem-vindo, boa tarde para você. O que significa essa informação sobre a origem da munição? Boa tarde, Sandra. É um avanço importante na investigação, ele confirma o calibre da arma que foi utilizada, 9mm, é uma arma mais apropriada para o tipo de ataque que foi feito, né? A gente já sabe hoje que esse ataque ele foi planejado, os autores eles acompanharam os passos tanto da vereadora quanto do motorista, né? O trajeto que eles fizeram de quase 4 quilômetros, e ao identificar a origem dessa munição, isso é mais uma pecinha que se encaixa nesse quebra-cabeças. Então, graças, né, isso é bom, é importante, graças à conjunção de trabalhos aí entre a Polícia Civil e a Polícia Federal, esse lote foi identificado de forma rápida e agora uma nova investigação vai determinar, vai estabelecer em que ponto que houve o desvio, em que houve o erro, que a munição saiu da fábrica e não chegou onde ela deveria ter chegado. Agora, Fernando, o fato de a munição ter sido vendida para a Polícia Federal pode indicar que os assassinatos têm alguma ligação com a PF ou não? Olha, nesse momento, o que a gente pode afirmar é que trata-se de uma munição que inicialmente foi vendida para a Polícia Federal. Esse desvio pode ter acontecido na fábrica, no transporte, na redistribuição. Qualquer presunção além disso, inclusive a participação de um policial federal nesse momento, seria leviana, seria precipitado. A gente precisa aguardar a investigação que a Polícia Federal já iniciou para saber exatamente onde aconteceu o problema. Qualquer coisa além disso, nesse momento, me parece, seria leviano. Agora, Fernando, como as balas, né, que foram recolhidas ali do local dos assassinatos podem ajudar, então, nessa investigação? Olha, na realidade, Sandra, foram recolhidos estojos do local, nesse caso foi importante a preservação do local, isso ajudou a investigação, então foram recolhidos 9 estojos ali do local. Mas na perícia médico-legal, durante a necrópsia, tanto das 2 vítimas foram recolhidos 2 projetis, é aquela partezinha do chumbo que é o que vai lesionar a vítima, então foi recolhido 1 de cada vítima. A gente ainda aguarda a conclusão dessa perícia para confirmar se a única arma utilizada, se o único calibre empregado por esses criminosos foi 9mm. Então é mais uma informação que vai se somar a essa que a polícia já tem hoje para ajudar a montar esse quebra-cabeça e identificar o mais rápido possível os responsáveis por esse crime. Fernando Veloso, obrigado por essa participação ao vivo aqui no Jornal Hoje e pelas explicações. Eu que agradeço, Dani.
No Rio, só este ano, 26 PMs foram assassinados. O último foi hoje de madrugada, na zona oeste da cidade. Jean Felipe de Abreu Carvalho, 29 anos, foi morto numa tentativa de assalto quando os bandidos descobriram que ele era da PM. Jean trabalhava em uma unidade de polícia pacificadora na Vila Kennedy. Na fuga, um dos assaltantes morreu ao cair da moto em que estava. O outro bandido conseguiu fugir. A polícia não nos informou quantos desses assassinatos de PMs foram solucionados e quantas pessoas foram presas. Hoje cedo, em Porto Alegre, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou de uma reunião que marcou os 4 anos da Operação Lava Jato. O encontro reuniu 19 procuradores federais de 5 estados. O objetivo é fazer um balanço nacional da Lava Jato e projetar os novos passos da operação. Em entrevista, Raquel Dodge disse que o balanço da operação é expressivo, mas que é preciso redobrar os esforços porque as pessoas que cometeram esses crimes não podem ficar impunes. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, 39 investigações da Operação Lava Jato tramitam hoje em tribunais superiores. Vamos acompanhar aqui, olha, 36 estão no Supremo Tribunal Federal envolvendo 101 pessoas. 3 investigações, a gente acompanha aí, 3 investigações correm no Superior Tribunal de Justiça, sendo 12 governadores. Em 3 casos foram apresentadas denúncias e uma delas já foi recebida. Até agora foram firmadas 134 delações premiadas e enviadas ao STF para homologação, envolvendo a devolução de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Os números da Justiça Federal no Paraná, onde a Lava Jato começou, são mais expressivos. De acordo com o Ministério Público, até o momento foram 188 condenações por lá que atingiram 123 réus, num total de 1.861 anos de prisão. A Lava Jato no Paraná já fechou 163 acordos de delação premiada e 11 de leniência. Eles prevêem a devolução de 11 bilhões e meio de reais, sendo que 1 bilhão e 500 milhões de reais já retornaram para a Petrobras. O coordenador da Força Tarefa no Paraná comentou a atuação da Lava Jato. A Lava Jato fez o seu melhor ao longo desses 4 anos. Agora é preciso que o eleitor também faça a sua parte. No ano de 2018, a principal arma da sociedade na luta contra a corrupção é o voto consciente. A gente viu há pouco que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou do encontro sobre a Lava Jato em Porto Alegre. Em entrevista, ela comentou os pedidos para que o Supremo Tribunal Federal reexamine a permissão para a prisão de réus condenados em segunda instância. O plenário do STF já deliberou favoravelmente a essa permissão. O Supremo Tribunal Federal já deu sua manifestação a respeito do tema em mais de uma oportunidade e já deu essa manifestação no seu órgão máximo, que é o plenário da Corte. Em mais de uma manifestação que fiz ao Supremo Tribunal Federal, considero que esta decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal é a resposta adequada e suficiente para esta questão. Temos agora que seguir aplicando esse entendimento a todos os casos que chegam à nossa mesa. Na Espanha, a morte de um imigrante africano gerou um protesto violento nas ruas de Madrid. 20 pessoas ficaram feridas. Os manifestantes queimaram contêineres, arremessaram pedras contra a polícia e também quebraram vidros de carros e lojas. 6 pessoas foram presas. O imigrante de 35 anos, Mamed Mebaghi, era do Senegal e trabalhava como vendedor ambulante. Segundo testemunhas, ele morreu quando tentava escapar de uma perseguição policial. A polícia de Madrid negou essa informação e disse que ele morreu de uma parada cardiorrespiratória.
Nos Estados Unidos, subiu para 6 o número de mortos na queda de uma passarela em Miami. A passarela estava em construção e caiu sobre uma rodovia movimentada ontem à tarde. O chefe de polícia disse que o número de mortos pode subir porque 8 carros ainda estão presos debaixo dos escombros. As autoridades estão investigando as causas do acidente. Um avião despejou 3 toneladas de ouro e prata numa cidade da Sibéria, na Rússia. Barras de metais preciosos começaram a cair do céu depois que um pequeno avião cargueiro perdeu a porta durante a decolagem. O avião transportava 9 toneladas de ouro, prata, platina e diamantes. Ele só conseguiu pousar a 11 quilômetros do aeroporto. As barras se espalharam pela neve. A polícia cercou a área. E a empresa responsável pela mina de onde veio a carga disse que conseguiu recuperar todos os metais preciosos, avaliados em 1 bilhão e 200 milhões de reais. De volta ao Brasil, a gente vai saber como fica o tempo com Eliana Marques. Oi, Eliana, boa tarde para você. O que você destaca hoje? Boa tarde para você também, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Bom, eu vou começar falando aí do balanço do mês de março, porque, olha, metade do mês já foi e algumas capitais estão com muita chuva, enquanto outras com quase nada. Em Belo Horizonte, por exemplo, já choveu, olha, mais que o dobro da média do mês, né? Aí temos aqui Curitiba com mais chuva que o normal também e Brasília exatamente na média. Agora, Campo Grande, por lá, praticamente não choveu, olha só, Recife e Rio Branco também estão com um mês de pouquíssima chuva. E aí, qual é a previsão até o fim de março, né? Olha, Recife e Rio Branco, que estão aqui, né? Recife e Rio Branco podem ter aí uma mudança, tem chance da chuva aumentar por lá. Agora, em Campo Grande, a tendência ainda é de pouca chuva. Curitiba, Belo Horizonte e Brasília devem continuar com um tempo mais chuvoso nos próximos dias, enquanto os maiores volumes de chuva até o fim do mês vão se concentrar nessas áreas aqui em azul escuro e rosa, né? Pegam desde o sertão de Pernambuco, avançam aqui pela região norte e também pegam uma parte do estado do norte lá de Mato Grosso. E hoje, Eliana, como é que fica o tempo? Calorão, né? Em todo o Brasil agora à tarde, olha só, Porto Alegre com máxima prevista de 28 graus, aqui em São Paulo temos 29, aí Salvador, Teresina, Boa Vista com 34 graus e temos Cuiabá, Vitória e Rio de Janeiro com 35 graus. Esse abafamento aí dá suporte para a chuva, ela pode vir em quase todo o Brasil, agora de forma mais intensa entre a região serrana do Rio de Janeiro, passando pelo sul de Minas Gerais e até o Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Calor sim, mas poucas áreas de sol, né? Exatamente, de sol o dia todo, né? Porque a gente tem sol aí, mas também com chuva. Agora, tempo firme mesmo, onde não chove. Aqui, ó, parte do estado de Roraima, também temos essa outra área aqui que pega sul da Bahia, norte de Minas, parte do Espírito Santo até Vitória e 2 áreas maiores, né? Uma aqui no Nordeste, outra no Sul. Aqui no Nordeste, tempo firme entre Ceará, leste do Piauí, até a região de Salvador e também grande parte aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Bom, eu falei que no Rio de Janeiro pode chover forte hoje e a explicação é essa frente fria que está avançando. Atrás dela tem um sistema de alta pressão atmosférica, é ele que está deixando o tempo firme aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Agora, no Nordeste, temos aqui o VECAM, ó, vórtice ciclônico de altos níveis. Ele limpa o tempo em boa parte da região, enquanto esse outro sistema, a zona de convergência intertropical, deixa as nuvens carregadas. Olha, entre Maranhão, Pará e Amapá, previsão de chuva. E amanhã, alguma mudança? Olha, amanhã a gente continua com uma área de temporal grande. Eu destaco aqui Rio de Janeiro, Rio Branco e Manaus. Tem possibilidade de bastante chuva em todas elas. E aí é o último fim de semana do verão, então a gente dá destaque para as praias. Olha, Natal, Recife, João Pessoa, todas muito quentes amanhã. E até no sul e no sudeste vai da praia também. Guaratuba, Paraná, Florianópolis, Guarujá em São Paulo, com sol e calor aí no último sábado do verão. Bom. Ok, muito obrigada para você. Valeu, Eli, para você também. Depois de 2 altas seguidas, o setor de serviços recuou 1,9% em janeiro na comparação com dezembro. Foi o pior desempenho para qualquer mês desde março do ano passado e o pior janeiro em todo o histórico de 6 anos da pesquisa do IBGE. O resultado é importante porque os serviços respondem por mais de 70% do PIB do Brasil. E 61 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas. Veja com o repórter Felipe Ciani.
Vou te contar um negócio, viu? A Érica só continua firme de pé porque é muito insistente. Presta atenção na história dela. Durante 10 anos, ela foi dona de uma empresa de motofrete em São Paulo. Chegou a comandar 180 funcionários. Aí ficou estressada com a rotina da metrópole, decidiu largar tudo e comprar um mercadinho no interior do Paraná. Um mercadinho simples, num bairro bem pequenininho, com 2.000 habitantes. Pena que logo foi a vida pessoal que começou a desandar. Um ano depois de mudar de estado, ela mudou também de estado civil. Veio o divórcio e depois dele ficou muito mais difícil sustentar a vida bacana que ela levava. Fechou o mercadinho, voltou para São Paulo. Foi aí que a empreendedora de sempre começou a se virar. Aí eu fazia café da manhã. Aí esse meu diretor ficou sabendo que eu tinha voltado para São Paulo, falou assim, se eu queria voltar a trabalhar com ele. Foi onde eu combinei com ele trabalho de segunda a quinta, que de sexta eu ia fazer um outro tipo de serviço para complementar o meu salário devido às minhas filhas. E o que você está fazendo de sexta? Eu faço faxina de sexta, de sábado também. Sábado eu faço faxina e depois do meu hora da faxina eu passo roupa ainda em outro local. Mesmo assim, não estou conseguindo pagar minhas contas. Por que a gente está contando essa história? Porque a Érica representa um monte de gente que está endividada no país. Quem está mostrando isso é uma pesquisa sobre educação financeira que o Serasa Experian fez. Por mais que a Érica se sinta mal por estar nessa situação, ela tem a companhia de 61 milhões de pessoas com dívidas atrasadas no país. Esse é um recorde histórico para a pesquisa. A questão de você não enxergar uma luz no fim do túnel, de ver oportunidades de sair desse momento, é muito crítico. E olha isso, em pelo menos uma vez de 12 meses para cá, sobrou mês no fim do salário para 62% dos entrevistados. 11% mais que em 2015, na última pesquisa. 4 em cada 10 pessoas tiveram que cortar gastos no ano passado e 23% procuraram alguma renda a mais. E imagina o alívio de quem está conseguindo se desenterrar de uma montanha de dívidas. Nunca um apartamento, entre aspas, bagunçado foi tão bem-vindo para a família que mora aqui. É que há 2 anos eles tiveram que alugar esse imóvel para usar a renda desse aluguel e conseguir arcar com alguns compromissos financeiros. Essa semana eles estão de mudança de novo para cá. É que as coisas, enfim, começaram a melhorar. Mas depois de um baque que você não tem noção, o marido perdeu o emprego, comprou uma padaria, quebrou a padaria, virou corretor de imóveis. Ela passou a vender roupa de porta em porta. Eles passaram a morar de favor num apartamento que tem a metade do tamanho do deles. Até que há poucos dias ele recebeu uma oferta de emprego. Depois de tanto perrengue, esse é um ufa de um tamanho enorme. Esses 2 anos, 3 anos foram muito difíceis. Aí você fala, não, Deus dá uma luz, fala, não, vai aparecer outra luz. E apareceu esse amigo com essa proposta de emprego, né? Então, assim, tudo vai acontecendo. Você vai ver a seguir a dramática situação da população síria. O país tem o maior êxodo num único dia desde o início da guerra, que já dura 7 anos. E os 50 anos do maior massacre de civis na Guerra do Vietnã. A gente volta já. 50 mil pessoas deixaram suas casas nos últimos dias na Síria para fugir de 2 áreas de conflito. Só ontem foi registrado o maior êxodo num único dia nessa guerra que já dura 7 anos. A gente vai a Londres conversar com a nossa correspondente por lá, Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Para onde está indo toda essa gente? Boa tarde, Sandra. Muitas foram levadas para abrigos temporários na capital, Damasco, mas a estrutura é limitada e logo mais vai faltar lugar para tanta gente desalojada. Outras fugiram para vilarejos próximos, controlados pelo governo sírio. Cada um sai como pode, a pé, em caçamba de caminhão e carregando tudo que der. A quantidade de criança impressiona e entristece. Essa semana, 20 mil pessoas abandonaram a região de Guta Oriental. Elas fogem das tropas leais ao ditador Bashar al-Assad, que intensificaram o avanço quarta à noite, véspera da guerra completar 7 anos. O governo diz que já retomou 70% do território que era controlado por rebeldes. Desde fevereiro, mais de 1.200 pessoas morreram nesses confrontos. Só hoje de manhã, ataques aéreos dos aliados russos mataram outras 30 pelo menos. Em outra frente dessa guerra, a mais longa e sangrenta da história recente, 30 mil curdos deixaram a cidade de Afrin, no norte do país, perto da Turquia. Eles tentam escapar das tropas turcas que atacam pelo céu e por terra.
Militantes curdos que recebem ajuda militar dos Estados Unidos resistem, mas o presidente turco Recep Erdogan avisou hoje que não vai desistir. Ou seja, a força militar vai continuar falando mais alto do que a diplomacia e uma solução política vai ficando cada vez mais distante. Sandra, Doni. Ok, Cecília, muito obrigada. E enquanto isso, a gente assiste a esse drama humanitário. O maior massacre de civis na Guerra do Vietnã completa hoje 50 anos. Sobreviventes e uma delegação de veteranos americanos participaram da cerimônia em homenagem às vítimas num memorial construído no local das mortes. No dia 16 de março de 1968, soldados americanos mataram 504 civis desarmados na aldeia de My Lai e em uma comunidade vizinha. A maioria, mulheres, crianças e idosos. 2 anos depois, 25 soldados americanos foram indiciados por crime de guerra, mas apenas o comandante da operação, William Calley, foi condenado. Ele cumpriu 3 anos e meio de prisão domiciliar. Você vai ver a seguir tensão na Europa. A Rússia promete divulgar retaliações ao governo britânico a qualquer momento. A gente volta já. A qualquer momento, o governo russo vai anunciar retaliações ao governo britânico. A informação foi divulgada hoje pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Os dois governos estão em crise por conta do ataque a um ex-espião russo na Inglaterra. O correspondente Richard Souza está em Moscou e traz os detalhes para a gente agora ao vivo. Oi, Richard, boa noite. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Em visita ao Cazaquistão, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, confirmou que a Rússia vai expulsar diplomatas britânicos do seu território. A medida é uma retaliação em relação à decisão do Reino Unido de expulsar 23 diplomatas russos. Eles sairão de lá no dia 20 de março. O Sergei Lavrov também comentou as declarações do ministro da Defesa do Reino Unido, o Gavin Williamson, que ontem disse que os russos deveriam calar a boca e ir embora da Grã-Bretanha. O Lavrov diz que faltou educação ao político britânico. O Reino Unido aponta a Rússia como a mais provável responsável pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, refugiado na Inglaterra. Na imprensa britânica, especula-se que o envenenamento seria um movimento da Rússia, do governo russo, para provocar um confronto com o Reino Unido, o que fortaleceria a candidatura de Vladimir Putin. Neste domingo, o Vladimir Putin enfrenta 7 candidatos na 4ª eleição presidencial dele. O Putin aparece nas pesquisas mais recentes com 69% das intenções de voto, seguido pelo representante do Partido Comunista, o Pavel Grudinin, com 7%, e depois vem o candidato do Partido Liberal Democrático, o Vladimir Zhirinovsky, com 5% das intenções de voto. O Putin fez um pronunciamento hoje e convocou os russos a votar. Aqui na Rússia, o voto é facultativo e existe um temor do governo russo de que uma baixa participação da população na eleição possa tirar a credibilidade do processo eleitoral. Sandra e Doni. Richard Souza falando ao vivo de Moscou. Obrigado. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana. Tchau. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. A gente se vê na segunda-feira.